Olá, meus amados, mais uma vez aqui para estar falando com você coisas referente à palavra de Deus, né? A Bíblia. E nesse dia, 22 de maio de 2020, eu quero trazer um assunto interessante aqui, que talvez poucas pessoas sabem, né? Ou muito poucas pessoas mesmo sabem quem dividiu, né, a Bíblia, como ela realmente acabou sendo encadernada e chegando até nós com as divisões que tem hoje, né? Muitas pessoas pensam que desde muito antes, né? Talvez de pensarmos quando essa Bíblia foi dividida, ela já estava pronta, né? Não é verdade? Mas o que nós sabemos é que a, a palavra de Deus ela vinha sendo feita em rolos, né? Em rolos. Eu não quero aqui entrar em detalhes dos materiais, mais em rolo, e as palavras eram juntadas umas nas outras, né, no hebraico, e foi sucedendo assim, até que então os homens foram manuseando, nesse manuseio, foram então trabalhando para ficar um pouquinho mais fácil, né, para a consulta da palavra. E com isso também trouxe alguns problemas em que houve a divisão entre Novo e Velho Testamento, e onde há muitas controvérsias, né? Na é verdade. Então eu quero enfatizar vocês aí, dar um pequeno relato somente daquilo que realmente aconteceu, né? Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Essa é a pergunta, né? Como foi feita, né, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Nos livros originais não havia separação entre as palavras, nem vogais, sem sinais de pontuação, né? Que no hebraico é consonantal, e depois de um certo tempo, depois de uns 700 anos depois de Jesus, que houve a pontuação, que chamamos de sinais diacríticos, né, embaixo das consoantes, para não perder o som, não é verdade? Eu sei que isso seria uma aula de hebraico para que as pessoas pudessem ter mais condição de aprender. Mas o que nós estamos falando aqui, um pequeno relato, né? Então, nem títulos tinha para ajudar a localizar as passagens bíblicas. Era muito difícil fazer a localização. A necessidade de dividir, então, a Bíblia era muito grande. Só que com isso, meus amados, houve também alguns problemas, porque entre Novo e Velho Testamento, e aí surgem doutrinas em cima disso. A necessidade de dividir os textos sagrados surgiu especialmente para facilitar a leitura litúrgica. Houve diversos sistemas, tanto entre os judeus, né, como entre os cristãos, e também para dividir os textos houve muito trabalho, né, para ser feito, e nós podemos citar aqui alguns nomes, né, Eusébio de Cesareia, por exemplo, e outros mais, que trabalhou na questão de fazer essas divisões, mas a divisão em capítulos mesmo, ela se deu com a pessoa de Estevão Langton, arcebispo da Cantuária, que havia sido chanceler da Universidade de Paris, fez a divisão do Antigo e do Novo Testamento, né? E, e do Novo Testamento em capítulos. A partir do texto latino da Vulgata de São Jerônimo, por volta do ano 1226. Da Vulgata passou ao texto da Bíblia hebraica, ao texto grego do Novo Testamento e a versão grega do Antigo Testamento. Ele estabeleceu uma divisão em capítulos mais ou menos iguais, muito similar ao que temos em nossas Bíblias impressas nos dias de hoje. Essa divisão se tornou que universal, né? Um trabalho para divisão, para facilitar então a localização dos livros e dar uma condição da pessoa ter uma leitura melhor, ok? A divisão em versículos se deu com São Pagnino, em 1541, judeu convertido, depois dominicano, originário de Lucca, Itália, dedicou 25 anos da sua tradução da Bíblia,
publicado em 1527, e foi o primeiro em dividir o texto em versículos numerados. Olha aí, né? A novidade. Esta versão foi impressa em Lyon. Era uma versão muito literal que constituiu um ponto de referência entre humanistas da época e foi reimpressa várias vezes. Robert Estienne, prestigioso impressor, realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551 e em 1555 fez a edição latina de toda a Bíblia. Olha aí. Para os versículos do Antigo Testamento hebraico, ele utilizou a divisão feita por São Pagnino. Para os demais livros do Antigo Testamento, ele elaborou uma própria e utilizou para o Novo Testamento a que anos antes ele mesmo havia realizado. Ok? O recurso de dividir o texto bíblico em capítulos e versículos numerados permite, desde então, encontrar imediatamente, né, uma passagem, seja qual for a paginação adotada por uma edição. Ok? Esta é uma ferramenta fundamental para os pesquisadores e para que todos possam ter uma mesma referência, né? Foi muito importante, meus amados, essa divisão, mas trouxe também muitos problemas em questão doutrinária, né? Que alguns falam que Novo Testamento, Velho Testamento, sendo que a Bíblia é um testamento só, é uma palavra só, né? A Bíblia impressa com capítulos e versículos, jamais atual, a primeira Bíblia impressa, que incluiu totalmente a divisão de capítulos e versículos, foi chamada Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Os editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos de Stephen Langton e versículos de Robert Etienne, conscientes da grande utilidade que teriam para memorização, localização e comparação de passagens bíblicas. Ok? Em 1592, o Papa Clemente VII mandou publicar uma nova versão da Bíblia em latim para o uso oficial da Igreja Católica, e nela se incluiu a divisão atual de capítulos e versículos. Assim, no final do século XVI, os judeus protestantes e católicos haviam aceitado a divisão em capítulos introduzida por Langdon e a subdivisão em versículo introduzida por Estienne, Robert Estienne, né? Desde então, essas divisões em capítulos e versículos ganharam aceitação como uma forma padronizada para localizar os versículos da Bíblia até hoje, são aceitas universalmente. É claro, meus amados, que com o tempo houve pessoas e mais pessoas que fizeram suas edições em cima desses relatos aí, em cima daquilo que já estava pronto, né? Mas devemos tomar muito cuidado porque há uma tendência quando uma pessoa faz um material novo. É sempre uma tendência, sempre fatores tendenciosos acabam acontecendo. Portanto, devemos sempre com calma, com critério e estudar muito bem a Bíblia, né? E ver quem foi o tradutor, né? E quem partiu a edição para que não venhamos a cometer erros, ok? Então, é um pequeno relato aí da divisão da Bíblia, para que as pessoas que não sabem, né, como sucedeu isso, as pessoas pensam que isso daí é muito antigo, não é tão antigo assim, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque existe mesmo pessoas que fazem a questão de uma doutrinação, né, em cima da divisão de Bíblia, sendo que somente foi dividida para facilitar o manuseio, né, o manuseio da palavra. Isso foi muito bom, mas mesmo assim nós devemos tomar cuidado, porque hoje são impressas muitas Bíblias em vários países, em vários lugares, e essas edições podem realmente ser editadas da maneira como o escritor, o autor quer, né? Há sempre uma tendência, e as tendências são sempre perigosas. Devemos sempre estar consultando os textos mais antigos para uma verificação e ver se está tudo correto com aquilo que já estava escrito.
não é verdade? Sempre uma aferição é muito bom para não cometermos erros, ok? Fica aí um pequeno estudo, né, da palavra, como a Bíblia foi dividida, e você vê que não faz muito tempo assim, e facilitou com certeza, mas muitas pessoas não sabem quem é que começou a fazer essas divisões, ok? Um grande abraço e até mais.